Olá, pessoal do sexto ano. Sou o professor Peterson para mais uma aula de educação física. Vem comigo então. Nessa aula, nós vamos tratar sobre os fatores de qualidade do movimento. Então, para início de conversa, vamos conversar um pouquinho, né, dos conceitos, dos objetivos nossos para essa aula aqui. Então, primeiro, a gente vai entender o conceito de cinética, quais são os fatores do movimento, a fluência, o espaço, o peso e o tempo, e um pouquinho do conceito de improvisação. O que é improvisação dentro da dança? Então, eu pergunto agora para vocês. O que é qualidade do movimento? Você já ouviu isso? Já assistiu algum vídeo falando sobre qualidade do movimento? O que será que tem a ver qualidade do movimento com dança? Será que está relacionado? Olha só, qualidade do movimento são as gradações, tá, presentes nos seguintes fatores dentro da dança: a fluência, o espaço, o peso e o tempo. Então, esses fatores é que vão determinar, que vão ser determinantes para uma qualidade de movimento. Então, eu tenho que saber equilibrar, graduar esses 4 fatores para que eu possa ter um movimento de qualidade na minha dança, ok? Então, vamos hoje. A gente vai começar hoje falando de peso e de tempo, mas antes, um exercício. O que é qualidade do movimento? Acabei de explicar, mas eu quero que você realmente fixe esse conceito aí com você. Então, estou perguntando, o que é qualidade do movimento? Alternativa A, é a técnica de realização do movimento? Alternativa B, é a beleza que o dançarino dá ao movimento? Alternativa C, é a combinação perfeita de ritmo, espaço e o movimento? Ou D, são as gradações presentes nos fatores fluência, espaço, peso e tempo? Um tempinho, eu sei que está bem fácil, eu acredito que você até já sabe a resposta, mas ainda assim eu vou dar um tempo para você reler o exercício e responder. A gente volta daqui a pouquinho.
Já retornamos. Eu acredito que você conseguiu responder, mas mesmo assim, vamos corrigir? Vem comigo aqui. O que é a qualidade do movimento? Alternativa D, são as gradações presentes nos fatores fluência, espaço, peso e tempo. Né? O equilíbrio entre esses 4 fatores é que vai determinar a qualidade do meu movimento, ok? Então vamos começar hoje falando de peso. O que é o peso dentro desses fatores de qualidade? Então o peso, ele auxilia na conquista da verticalidade. Então para eu ficar em pé, para o dançarino permanecer na posição vertical, ele tem que ter um controle do seu peso. De que forma ele faz isso? Ele vai estabelecendo relações e gradações entre o que está firme e o que está leve, em termos de intenção, sensação e resistência do movimento. Olha só, quando você fica num pé só, como que nós conseguimos nos equilibrar, manter a nossa posição vertical, ficando apoiado em apenas um pé? Eu vou ter que controlar o meu peso, certo? Eu vou transferir o máximo do meu peso para aquele pé que está no chão. Então, esse pé que está no chão é o pesado, enquanto que o outro pé que está no ar vai ficar leve. Eu não vou colocar o meu peso ali. Eu vou transferir o meu peso para aquele pé que está apoiado no chão. Então, para vocês entenderem, eu preciso ter esse controle de peso para me manter na vertical e apoiado num único pé, tá? Então, o dançarino, ao longo do desenvolvimento da dança, ele precisa ter constantemente esse controle, tá? Ele está em movimento, ele está muitas vezes mudando as suas bases, mudando de pé, ficando num pé só, ficando só na ponta dos pés, como as bailarinas, tá? Então, esse controle do peso é muito importante, tá? Outras nomenclaturas possíveis para esse controle é peso suave, né, peso forte ou peso pesado. Então, a gente sempre está controlando o peso, deixando um ponto mais pesado, o outro mais leve, de acordo com a necessidade. O peso ainda tem 4 elementos que devem ser considerados, que a gente deve entender. O primeiro é a gravidade. O que é a gravidade? A gravidade é a força de atração que rege o universo e que todos nós aqui no planeta Terra estamos sujeitos. É a força que o nosso planeta exerce sobre todo o corpo, puxando esse corpo para o centro do planeta, certo? Por isso que quando nós saltamos, nós não conseguimos ficar flutuando no ar. A gravidade nos puxa de volta para o chão, tá? Então, o peso tem a ver também com conhecer a gravidade, certo? Daí nós temos a força cinética. O que é a força cinética? É a energia necessária para movimentar o corpo no espaço. Então, se eu quero movimentar o meu braço, fazer um gesto com o meu braço, eu preciso de uma energia cinética possível para que eu aguente o peso do meu braço e realize o movimento, certo? Então, essa é a força cinética. Daí, nós temos a força estática. É a energia desempenhada para manter um estado ativo de tensão muscular. Por exemplo, se eu fico parado em pé, eu preciso de força estática. Os músculos do meu corpo têm que compensar o meu peso, distribuir o meu peso, né, principalmente nos meus 2 pés, para que eu fique em equilíbrio. Então, a força estática é quando eu estou parado em equilíbrio, certo? Eu estou exercendo força estática. E a resistência externa é uma força ocasionada pelo contato com outras pessoas ou objetos. Por exemplo, se num determinado movimento eu preciso empurrar uma pessoa, né, durante a dança, essa pessoa ela vai ter uma certa resistência, porque ela tem um peso, esse peso, né, a gravidade está exercendo sobre ele,
Claro que a pessoa vai me ajudar, isso vai ser combinado, ela não vai se deixar pesada, ela vai tentar se deixar mais leve, mas existe uma resistência que eu tenho que vencer também. Então esses são os 4 fatores, né, os 4 elementos que determinam o fator de qualidade peso, muito importante para uma coreografia, para a execução de uma dança. Eu tenho que ter domínio do peso, saber as graduações que o peso vai acontecer durante a coreografia para eu também não acabar sofrendo um acidente, ok? Agora, o tempo. O que é o tempo, né? Dentro da dança, o que é o tempo? O tempo, primeiro, auxilia na operacionalidade, comunicando o quando do movimento. Então, é o tempo que vai determinar o momento exato de um determinado movimento, tá? Então, eu tenho que relacionar todos aqueles outros fatores com o tempo, para que o movimento aconteça com a fluência certa, com o peso certo, no tempo correto e no espaço correto. Então, o tempo vai determinar o ponto exato, o quando da realização do movimento, ok? Nomenclaturas existentes também para definir o tempo. O tempo ele pode ser acelerado, ele pode ser rápido, ele pode ser desacelerado ou pode ser lento. Um tempo acelerado, por exemplo, é aquele que começa lento e vai aumentando. O desacelerado, ele é o contrário, né? Ele começa rápido, né, e vem diminuindo. Ainda do tempo. O tempo, então, ele possui 3 elementos. Vocês lembram que o peso possuía 4. O tempo possui 3 elementos que a gente deve entender para poder usar de forma correta, tá? Para poder se desenvolver de forma correta. Então vamos lá. Primeiro é a duração, o quanto do tempo. Ele pode ser curto, muito curto, médio, longo, muito longo. Então a duração ela pode ser entre muito curto, muito curta e muito longa, tá? Então, essa é a duração do movimento, né? O meu movimento, ele vai ocupar um certo tempo para ser realizado. Então, esse tempo que ele ocupa é a duração. Daí nós temos a velocidade do movimento, tá? Também ele vai variar, vai ter uma variação entre muito rápida, uma velocidade muito rápida, ou uma velocidade muito lenta. Então vamos entender aqui, ó, uma combinação. Se eu tenho um determinado movimento numa velocidade muito rápida, significa que a duração dele será muito curta. Estão entendendo mais ou menos como que as coisas se encaixam? Tá? E daí nós temos a não regularidade da velocidade, podendo haver variações de aceleração e desaceleração em um mesmo movimento. Então, voltando naquele exemplo que eu falei para vocês. Se eu tenho um movimento muito rápido, ele vai ter uma duração curta. Mas se eu tenho um movimento que começa muito rápido e depois ele vai desacelerando, desacelerando, desacelerando até parar, isso faz com que a duração dele seja mais longa. E mesmo dentro desse movimento, eu posso ter um outro tipo de variação. Eu posso começar com um movimento rápido, ele desacelera e depois acelera de novo, tá? Então, essas variações de velocidade podem acontecer dentro do movimento. E conforme eu tiver essas variações de velocidade, eu também terei variações de duração. Beleza? Entenderam? Tranquilo até aqui? O que é tempo, o que é peso, né? Como que elas se relacionam? Então, vamos em frente. Agora, improvisação. Nossa, mas a gente está falando sobre várias técnicas, né? Como controlar o peso, como controlar o tempo, duração, velocidade.
Agora, a improvisação, professor, o que é isso, improvisação, aparecendo aí do nada, aí no meio, né? Olha só, a improvisação são os movimentos livres realizados sem seguir movimentos pré-determinados. Então, a improvisação são movimentos, por exemplo, que o dançarino acaba colocando dentro da sua coreografia, que na verdade não estavam pré-determinados, né? Então, são movimentos livres que ele acaba adaptando àquela dança, àquela coreografia. E não existe limite para essa criação. Então, a improvisação, ela ajuda no desenvolvimento do quê? Da criatividade na dança, tá? Então, é o momento em que o dançarino mostra, apresenta toda a sua criatividade, quando ele incorpora movimentos que não estavam previstos na coreografia inicial, mas que foram improvisados, tá? Uma coisa importante aqui que nós temos que aprender. A improvisação, ela está relacionada à qualidade do movimento, tá? Então, improvisação não é aquilo que o dançarino começa a fazer porque ele simplesmente esqueceu da coreografia. Não lembro da minha coreografia, então vou improvisar uns passinhos de dança aqui. Não é isso, tá? A improvisação é algo feito que transmite uma expressão, certo? Pode transmitir um sentimento, pode transmitir uma ideia. É um movimento livre que não estava previsto, mas não é um movimento tentando resolver algum problema que aconteceu ali com o dançarino no momento, ok? Segundo exercício nosso, então. O que é improvisação? Acabamos de falar sobre isso, então vamos ver se vocês entenderam, vamos medir aí se vocês captaram a ideia do que é improvisação. Então, olha só, alternativa A, são movimentos livres realizados sem seguir movimentos pré-determinados. Alternativa B, são movimentos realizados quando o dançarino esqueceu a coreografia. Alternativa C, é a combinação perfeita de ritmo, espaço e movimento. E a alternativa D, são as gradações presentes nos fatores fluência, espaço, peso e tempo. Tempinho para vocês resolverem, leia novamente com bastante atenção. Eu acredito que você consegue responder até com facilidade. A gente volta logo.
Já retornamos. Leu novamente, com bastante atenção. Se você fez isso, eu acredito que você conseguiu responder sem precisar pesquisar, sem precisar ir atrás lá dos slides, né? Ou pesquisar no Google Classroom. Vem comigo então para a gente corrigir. O que é improvisação? Alternativa A. São os movimentos livres realizados sem seguir movimentos pré-determinados. Então, a improvisação são aqueles movimentos que não estavam previstos na coreografia, né? Eles foram inseridos na coreografia pelo dançarino. Não existe uma improvisação pré-determinada, tá? A improvisação, ela é uma característica própria do dançarino, um movimento próprio dele, que ele acaba englobando ali, né? Inserindo no desenvolvimento da sua coreografia, da sua dança. Revisando então, vamos relembrar aí os vários conceitos que a gente tratou no vídeo de hoje. Primeiro a gente falou sobre as qualidades do movimento. Então nós aprendemos que as qualidades do movimento são as gradações presentes nos fatores fluência, espaço, peso e tempo, né? Que são essas gradações? É o equilíbrio entre esses 4 fatores, né? A fluência, o peso, o tempo e o espaço, tá? Então, o equilíbrio entre esses 4 fatores é que vai determinar a qualidade do movimento na dança, ok? Daí nós vimos que os fatores de movimento estão presentes na dança, né? Em qualquer dança esses 4 fatores estão presentes, fluência, espaço, peso e tempo. Nesse vídeo hoje nós tratamos mais do peso e do tempo, tá? Entendemos como que eles se relacionam, de acordo com como que eu controlo o peso e como que o tempo determina o quando dos meus movimentos. E vimos ainda a respeito da improvisação. Aprendemos que a improvisação são movimentos livres, realizados sem seguir movimentos pré-determinados, não existindo limites para a criação do dançarino dentro do conceito de improvisação. Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí melhor esses conceitos de qualidade de movimento, né, dentro da dança criativa, não só dentro da dança criativa, mas dentro de todas as danças em geral. Espero vocês para o nosso próximo vídeo. Até breve. Tchau!